Queridos irmãos e irmãs, aqueles que estão aqui acompanhando e ajudando na transmissão desta celebração, todos os que nos acompanham pelos meios de comunicação, a TV Sol, a Rádio Espinharas de Patos e as páginas da paróquia de Nossa Senhora da Guia, pela internet. Iniciamos hoje com a celebração do Domingo de Ramos, a Semana Santa, assim chamamos. Semana Santa que tem a sua abertura com o encerramento da Quaresma. Neste domingo nós encerramos a Quaresma, iniciamos a Semana Santa. Dentro da Semana Santa destacamos o Tríduo Pascal, que tem início na missa da Quinta-feira Santa, chamada Missa do Lava-Pés. Depois a Sexta-feira da Paixão de Nosso Senhor. E o sábado de Aleluia, como chamamos, ou a celebração da Vigília Pascal. Neste ano, celebrada de modo muito peculiar. Algo que não esperávamos depois de um ano de pandemia, pouco mais. Esperávamos poder celebrar com mais tranquilidade, com a participação das pessoas, o que não foi possível, não está sendo possível, mas nós vamos celebrar a Semana Santa. Vamos fazer o melhor possível, vamos rezar e vamos, quem sabe, motivar as pessoas todas a fazerem deste tempo de Semana Santa, neste ano até mesmo como oficialmente pela sociedade civil chamada de feriadão, que nós sempre dizemos que a Semana Santa não é feriado, não é tempo de passear, não é tempo de ir para as praias. Semana Santa é um período reservado para um trabalho espiritual, para uma reflexão sobre a nossa vida, sobre a vida de Cristo, sobre a ressurreição de Jesus e a nossa. Mas neste ano, nós estamos, de certa forma, vivendo a Semana Santa também obedecendo às determinações do governo para esse feriadão. Sabemos o motivo, sabemos as razões. Espero que a gente possa rezar em casa, acompanhar pelos meios de comunicação, preparar a sua casa para ser uma igreja, um ambiente religioso. Quem sabe você vai reservar uma sala da sua casa para colocar um crucifixo, 2 velas, uma mesa com uma toalha, uma bacia ou uma jarra com água. Na Quinta-feira Santa pode dar um simbolismo também com um gesto do pão. Pode fazer um gesto concreto de partilha de alimentos na sua casa. E assim você poderá vivenciar a espiritualidade da Semana Santa com intensidade. Eu não vou à igreja, a igreja está fechada, então não vamos fazer nada da Semana Santa. Não, aproveite para rezar com sua família. Aproveite para, quem sabe, fazer algo que você nunca fez. Ficar em casa com a sua família e pensar olhando para a cruz de Nosso Senhor, ajudar a pensar na cruz da humanidade, olhando para o sofrimento de Jesus, olhando para o sofrimento da humanidade.
olhando para o horto das oliveiras, a vida de abandono de Jesus, olhe também para o abandono que a humanidade vive, a tristeza, a desolação, e renove a esperança e a certeza de que tudo isso será iluminado pela grande vela da Páscoa, pela grande luz do ressuscitado. Assim nós podemos falar durante esta semana da espiritualidade da Semana Santa. E como é interessante, no domingo de Ramos, a espiritualidade da Semana Santa começa com o tema do servo sofredor. O profeta Isaías fala de modo muito bonito, assim, muito simbólico, do servo sofredor. E nós vamos acompanhando essa história do servo sofredor, e na sexta-feira da paixão, de novo, nós vamos perceber como o Filho de Deus, o Messias, é o servo sofredor. Como diz São Paulo aos Filipenses, que não se apegou à condição divina, mas esvaziou-se, aniquilou-se até a morte e morte de cruz. O servo sofredor, alguém que parece abandonado. Por isso no Salmo nós rezamos assim: meu Deus, por que me abandonastes? E Jesus disse essa palavra na hora da sua morte: meu Deus, por que me abandonastes? O servo sofredor é alguém que perde todas as seguranças, alguém que vivencia e experimenta a solidão, a soledade, o abandono espiritual, a falta de segurança humana. Por que me abandonastes? O servo sofredor é também uma característica da humanidade. A humanidade que muitas vezes se encontra na plataforma do abandono, no horto do abandono, da desolação, da tristeza. A humanidade está vivendo uma desolação, a humanidade está vivendo um tempo de abandono. É justo que cada um reze e pergunte a Deus: por que me abandonastes? Mesmo que a resposta em seguida seja: eu nunca te abandonei, eu estive sempre contigo. Mas o sofrimento da vida humana nos faz muitas vezes pensar que estamos abandonados. Por que Deus, vendo tudo o que está acontecendo, não toma uma posição? Mas é que a humanidade precisa também assumir responsabilidade, fazer uso de sua liberdade para a vida, para a defesa da vida. Deus nunca nos abandonou, Ele está sempre conosco. O servo sofredor vive essa experiência. E nós todos já fizemos a experiência um dia de abandonados. Parece que ninguém mais olha para nós. Parece que estamos realmente sozinhos e abandonados. Mas Deus nunca nos abandonou. O servo sofredor. Jesus é o Messias diferente. Esperavam um Messias opulento e poderoso. Talvez um chefe político, com todos os aparatos de um rei poderoso, dominador. E no entanto, para se cumprir a profecia do Antigo Testamento, do profeta Zacarias, o Messias entra em Jerusalém montado num jumentinho. E talvez a gente nunca tenha parado para refletir sobre a simbologia deste jumentinho. Era costume na época os reis, as lideranças chegarem em Jerusalém para as grandes romarias. Os pobres iam a pé, os pobres iam levando
suas pombas para sacrifícios, como fez Maria, como fez José. Mas os ricos levavam seus alforjes, com suas riquezas, com suas joias, seus cavalos bem ornamentados, e o povo aclamando e aplaudindo o rei que chegava para o templo de Jerusalém. Era de fato uma entrada triunfal. Esperavam a entrada de Jesus, quem sabe dessa maneira. E vem Jesus montado num jumentinho que foi pego numa casa que estava amarrado debaixo de uma árvore, certamente para fazer as atividades mais simples do dono da casa. Quem sabe buscar água, ração para os animais, ou ir na feira fazer as compras com o seu dono. E esse jumentinho é pego por ordem de Jesus e é usado para uma finalidade tão importante: o rei entrar em Jerusalém, o rei Jesus, para dizer: Jesus é rei de Israel. Mas ele inaugura um novo reinado. Como ele diz: o meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino fosse deste mundo, vocês não poderiam, eu não ia deixar, ninguém deixaria que acontecesse comigo. É que meu reino não é deste mundo. O reino de Deus é caracterizado pela atitude que na Bíblia nós chamamos, e na teologia, de kenosis, esvaziamento, aniquilamento, até a morte, e morte de cruz. Não é uma morte qualquer, é morte de cruz. A morte de cruz é uma morte lenta, não é uma morte repentina. A morte de cruz é dolorosa, a morte de cruz é cruel, a morte de cruz é como uma tortura. Lentamente se perde o sangue, se perde as forças, o alento desidrata-se, vai se perdendo as forças lentamente, como que a vida fosse se esvaindo aos poucos, e no final, o último gesto é a expiração, o último fôlego, a vida se vai. Jesus viveu essa experiência do esvaziamento, da kenosis, do aniquilamento da sua vida, contrariamente aos reis do mundo, que ao invés de dar a vida, tiravam a vida dos outros, exploravam os outros. Jesus não. Jesus dá de si tudo, e tudo significa até o último suspiro. O servo sofredor é alguém que sofre para salvar, para dar vida. O profeta Isaías, com toda razão, previu essa cena de um homem que não parecia como um ser humano, dada a situação de sofrimento, de degradação da sua vida, da sua dignidade. Portanto, iniciamos a Semana Santa com este ponto de espiritualidade. Jesus, o servo sofredor que se entrega pela humanidade, contrariando todos os critérios e requisitos da época, o modo de ser rei, o modo de entrar em Jerusalém como autoridade. Tudo muda. Jesus dá um novo sentido a tudo isso. E isto vai se concretizar quando ele, condenado, preso, morto na cruz, e no final de tudo,
realmente este é o Filho de Deus. Ali se conclui, ali se dá como uma espécie de veredito final. Este realmente é o Filho de Deus. Meus irmãos e irmãs, daremos outros passos para a espiritualidade da Semana Santa. Gostaria de deixar este aqui como primeiro passo. Jerusalém hoje recebe o Rei de Israel como um servo sofredor, homem pobre, homem das dores, homem abandonado, aparentemente até por Deus, homem que morre, homem que será condenado e morto. Este ponto da espiritualidade da Semana Santa nos ajuda a pensar que a nossa vida deve ser uma vida de serviço, de entrega, não de busca de grandezas, como nós na vida corremos atrás de grandezas. E como nós percebemos que somos frágeis, estamos vivendo agora o flagelo da pandemia. Como é rápido, tudo acontece tão rapidamente. Notícias chegam de pessoas amigas, conhecidas nossas, que faleceram. Esses dias, um jovem me pediu orações pelo seu pai. Naqueles dias que estávamos celebrando as missas com um pouco de pessoas. E ele disse, queria que rezasse pelo pai, que esteve na missa no domingo aqui. Gostava da missa no domingo às 9 da manhã. Rapidamente se foi. Nós vemos com essa pandemia de forma muito forte a efemeridade da vida, a fragilidade da vida humana. E aí aprendemos que precisamos viver com intensidade, de forma positiva a nossa vida, dedicando mais tempo, mais atenção, mais esforço em favor de coisas boas. Quanto tempo gastamos muitas vezes com coisas que não servem para nada? Quanto tempo da nossa vida guardamos ou gastamos guardando o rancor, a desunião, a briga, a intriga, a rivalidade, a mágoa, a vontade de matar o outro, de se vingar. E descobrimos de repente que tudo isso passa. E o pior que ao darmos tempo a todas essas coisas, mesmo com a vida passando, as marcas ficam, as marcas espirituais. As feridas ficam na vida da gente e ficam na vida dos que ficam quando a gente parte. Aproveitemos esta Semana Santa para um tempo de reconciliação, de reconstrução da cultura da paz. A campanha da fraternidade que nos ajudou, embora não tivemos uma possibilidade de desenvolver muitas coisas, não tivemos tempo sequer de defender a campanha da fraternidade contra os algozes, contra os inimigos da igreja, dentro e fora dela. Não podemos realizar a coleta da solidariedade hoje, domingo de Ramos. Faremos depois, com a graça de Deus. Mas a campanha da fraternidade veio nos dizer que Jesus é a nossa paz. De um mundo dividido, Ele fez uma só unidade. Ele fez uma unidade. Jesus não quer que vivamos divididos.
Jesus quer que nós vivamos na paz, na unidade. Neste domingo de Ramos, quero dizer uma palavra como se estivéssemos encerrando a campanha da fraternidade aqui, que nós cresçamos na unidade, superando as polarizações, as divisões, os conflitos, as guerras. Como disse o Papa Francisco, a Guerra Fria, que sutilmente vai acontecendo e permeando o nosso tecido social, o tecido eclesial, o tecido comunitário, o tecido familiar. Quantas divisões, quantas rupturas, quantos cortes, quanta esquizofrenia em nossa sociedade. Jesus, o servo sofredor, que sofreu para salvar a humanidade, nos ensine gestos de doação e de partilha e de solidariedade em favor da vida. Lembremos que estamos vivendo um ano dedicado a São José. São José celebra conosco a Quaresma, celebra conosco a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Que Ele interceda sempre por nós, por nossas famílias que estão em suas casas. Que São José interceda por todos e nos dê o espírito de piedade para celebrarmos com muitos frutos a Semana Santa. Quero desejar a todos os padres, religiosos e religiosas, aos seminaristas, às comunidades, uma Semana Santa desse jeito, com orações, com piedade, e não vamos deixar de experimentar a graça de Deus que nós podemos receber nas celebrações do mistério pascal. Termino esta palavra de hoje pedindo aos fiéis, de forma muito tranquila, serena. Fiz uma nota nesta semana que está aí na rádio, nos meios de comunicação, na internet. Um pequeno texto, uma pequena mensagem para pedir aos fiéis católicos que sempre fizeram a sua doação, a sua oferta e o seu dízimo para as comunidades. Estamos neste mês de março, praticamente todo o mês de março, com as igrejas fechadas, sem a presença dos fiéis. Sei que muitos fazem isso nas secretarias paroquiais. Quero lembrar o seguinte: algumas paróquias têm uma condição melhor, têm uma pequena reserva de um mês para outro. Outras vivem do que entra mensalmente e com dificuldades. Então, as pessoas não estão vindo à missa, mas a paróquia continua com as suas obrigações financeiras, trabalhistas, administrativas, manutenção. E é impressionante, não sei se o padre Joácio percebe isso, tempo de chuva e tempo de a falta de pessoas, parece que os ambientes começam a reclamar. E a gente começa a perceber como precisamos de continuar a participação das pessoas de alguma maneira. Então eu estou pedindo
como bispo diocesano, a cada católico da Diocese de Patos, a cada pessoa a quem esta palavra chegue de alguma maneira, não deixe de fazer o seu gesto de católico participante da sua paróquia. Seja, mas temos feriado, mas vai passar. Semana vai passar. Você poderá ir à secretaria paroquial individualmente, pode pedir a uma pessoa da sua família. Esses dias uma senhora me entregou um envelope para entregar ao padre aqui da catedral e disse: é a coleta do mês de março que eu não fui nas missas, aqui está, Dom Heraldo, por favor, entregue ao padre. Um gesto bonito. E eu estou dizendo este gesto para que ele seja reproduzido por todas as pessoas. Naquela fase pesada da pandemia no ano passado, março, abril, maio, nós ficamos com muito medo, os padres ficaram preocupados, mas o povo da Diocese de Patos não abandonou a igreja, não abandonou a partilha, e por isso nós saímos fora sem muita dificuldade. E aqui eu quero reforçar este apelo, este pedido, com muito carinho e com muita atenção. Você católico, membro da Diocese de Patos, não deixe de socorrer a sua paróquia, não deixe de procurar o seu pároco da maneira mais adequada quando possível. Hoje tem vários modos, vários meios de fazer isso, de se comunicar, de fazer a sua partilha. Agradeço em nome de todos os padres, de todas as paróquias, agradeço como Diocese de Patos, e que as bênçãos de Deus, da Virgem Maria e de São José, derramem-se abundantemente sobre as nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Eu me importo com você. Eu te respeito. Eu sou consciente. Eu sei que incomoda, mas sei que é preciso. Não quero ser responsável pela morte de ninguém. Eu preciso sair para trabalhar, mas eu também quero voltar para casa. Nunca tivemos tantos casos, tantas mortes. Está na cara que nunca foi tão importante fazer a coisa certa. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.